Bom, agora em destaque a economia, hoje é dia de uma agenda lotada na economia do país, especialmente em relação a alguns indicadores como a inflação e também os juros. Assuntos para a Denise Campos de Toledo. Denise, quais são os destaques desses números que estão para serem divulgados hoje ou já foram divulgados? Exatamente, Thiago. Nós já tivemos a divulgação do IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial, variação de 0,02, uma inflação acumulada em 12 meses bem inferior ao piso da meta, que é 2,5%, a variação acumulada está em 1,92%. Isso, em princípio, cria uma expectativa positiva em relação aos juros. Só que nós tivemos também a divulgação do relatório trimestral de inflação pelo Banco Central. O Banco Central piorou a projeção quanto à retração do PIB este ano, prevendo uma queda de 6,4%. Quando a gente vai por setores, há dados bastante preocupantes aí, uma queda de 8,5% prevista pelo Banco Central para indústrias, 5,3% em serviços, comércio 10,8% de retração neste ano, queda de 7,4% no consumo das famílias e de 13,8% nos investimentos produtivos, na formação bruta de capital fixo. É um dado bastante preocupante. Há bastante tempo o Brasil vem lidando com números fracos de investimentos produtivos, a aprovação do marco do saneamento cria uma expectativa melhor, mas é uma coisa de médio e longo prazo. Enfim, a gente vai ter um ano difícil e o Banco Central, na avaliação geral desse relatório, acha que já foram dados os estímulos necessários ao cenário prejudicado pela pandemia de coronavírus, mas futuros passos vão estar muito atrelados à questão da incerteza fiscal, e esse é um ponto relevante para o Banco Central e para a equipe econômica e para o mercado financeiro de modo geral, é a capacidade de o governo voltar a focar as ações no ajuste fiscal, mesmo com essas discussões de prorrogação de auxílio emergencial, mesmo com novos gastos, e hoje nós teremos alguns detalhamentos dessas expectativas do Banco Central. Nós vamos ter a coletiva do presidente, Roberto Campos Neto, com o Kan Kizuki, que é um dos diretores que mais defendem corte de juros. Isso vai acontecer ainda pela manhã. Depois teremos reunião do Conselho Monetário Nacional, que vai definir meta inflacionária de longo prazo. Isso pode dar parâmetros também para a política de juros aí nos próximos anos, qual seria a tendência, e em meio a isso tudo nós temos as incertezas em relação a todo o andamento da economia mesmo agora. Lembrando que o FMI assustou o mundo ontem com projeções muito piores para o Brasil, prevendo uma queda do PIB este ano de 9,1%. O Banco Central trabalha com 6,4%, mercado financeiro na média com a projeção de uma retração de 6,5%. E rapidamente, Denise, sempre acompanhando o mercado financeiro, qual a expectativa para hoje, hein? Olha, hoje a tendência parece ser negativa novamente, o mercado continua muito assustado com o avanço do coronavírus, especialmente nos Estados Unidos, e aí Trump passou alguns recados meio preocupantes para a China, de novo aquela questão de guerra comercial. Ontem ele tinha dado aí sinais positivos de continuidade da fase 1, só que ele está cobrando determinadas medidas da China, que se não forem cumpridas, aí pode vir aí uma contrapartida dos Estados Unidos, aquele jogo de morde e assopra dos Estados Unidos em relação à China. Tem a questão do coronavírus, preocupações com várias economias, e aí nós temos bolsas, a maior parte em queda hoje, e o dólar novamente pressionado, agora alta de 0,82%, a cotação de venda do comercial em quase R$ 5,37. Continuaremos acompanhando até mais tarde, Denise. Agora